Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso assunto de estequiometria. Na nossa última aula nós comentamos a importância da estequiometria e como resolver problemas essenciais em estequiometria básica, ou seja, que é saber alguma coisa de um composto, dado que você tem informações de outro composto na reação química. Então, por exemplo, se eu quero produzir uma certa quantidade de um certo sal em laboratório, eu gostaria de saber quanto de ácido eu vou precisar usar para preparar a reação. Então, nós fazemos muito isso. Por exemplo, nós temos volume de um certo composto, nós temos a massa de um certo composto, nós temos o número de moléculas de um certo composto, e a gente passa essas informações para um certo número de mols, usa a proporção, né, de balanceamento da reação para que a gente ache a informação a respeito do composto que a gente tem interesse em mol e daí converta, dependendo da situação, em massa, em volume ou qualquer outra relação que a gente queira. O que a gente vai fazer hoje é sofisticar um pouco mais, né? A gente sabe que em muitos processos de laboratório eles não são feitos, muitos produtos em processos industriais não são feitos através de uma única reação, eles são feitos em diversas reações. O que eu quero dizer com isso? Para que você obtenha o produto de interesse, você tem que fazer uma reação e depois de fazer uma reação você tem que fazer a segunda, às vezes fazer a terceira, até chegar ao seu produto final de interesse. Então eu vou dar um exemplo aqui embaixo, que é o seguinte, né? Imaginemos que nós queremos obter o ácido sulfúrico em laboratório e nós tenhamos uma amostra de enxofre sólido. Então eu começo a reagir o enxofre com o oxigênio, tá? E aí eu produzo dióxido de enxofre. Claro, a gente está simplificando o processo de produção. E nós pegamos aqui esse dióxido de enxofre, reagimos com oxigênio e produzimos o trióxido de enxofre, certo? E daí o trióxido de enxofre reage com a água, tá? Na verdade, o trióxido de enxofre aqui, ele é gasoso, reage com a água e acaba produzindo o nosso produto final, que é o H2SO4 aqui, certo? Que é o que a gente queria inicialmente, né? Então nós temos etapas para serem produzidos, para ser produzido, na verdade, o produto de interesse final do meu laboratório aqui, que é o H2SO4. Muito bem, como é que eu lido com esse tipo de coisa? Imagine, vamos colocar um contexto aqui, vamos imaginar que eu tenha 64 quilogramas de enxofre, né? 64 quilogramas de enxofre no meu laboratório. A pergunta é, quanto de massa de H2SO4 eu vou conseguir produzir a partir de 64 quilogramas de enxofre? Quanto que eu vou conseguir produzir a partir disso, né? E a gente sabe que isso é um processo que está sendo feito em etapas, é uma estequiometria que envolve reações consecutivas. E como é que eu vou lidar com isso? Então, basicamente é o seguinte, quando a gente tem um processo que envolve reações consecutivas, veja aqui, nós, quando necessário, olha essa etapa A aqui, essa sugestão, né? Na verdade, essa receita, né? A gente pega, multiplica as equações por números, dependendo da conveniência, para igualar a quantidade de mols dos intermediários. O que significa isso? O que é o intermediário em processos consecutivos? O intermediário é aquilo que é produto numa etapa e vira reagente em outra. Então vamos notar nessa reação aqui que eu fiz à mão. Nós temos o SO2 como produto nessa primeira etapa e ele vira reagente nessa segunda etapa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a primeira
equação, como eu tenho 1 mol na primeira equação de SO2 e ele é produto, e ele vira 2 mols de reagente na segunda, eu vou pegar esta primeira etapa e multiplicá-la por 2. Então vai ficar 2 aqui e 2 aqui, certo? E a quantidade de SO2 na primeira etapa e na segunda etapa já está igual. Eu percebo também que o SO3 na segunda etapa, que é produto, ele vira reagente na última etapa. E, portanto, ele também é um composto intermediário. Só que está aqui 2 SO3 e 1 SO3. Então, eu vou pegar a última etapa e vou também multiplicar por 2. Então, tudo que é intermediário, eu vou tentar excluir. Então, vai ficar 2 SO3, 2 águas e 2 H2SO4. Feito isso, eu vou para B aqui. Quando eu vou para B, eu vou somar estas etapas. Vou somar estas etapas e vamos ver aquilo que vai me dar aqui, ó. Então, vamos lá. Na soma, eu vou ter que os intermediários vão ser cortados. Note que o 2SO2 que está saindo está sendo usado na segunda e o SO3 também está sendo usado. E resulta simplesmente numa equação global, por assim dizer, né, que é 2S mais oxigênios. Aqui nós temos aqui, ó, 2O2 com 1O2. Nós temos aqui 3O2. Aí nós temos 2 águas. E sobra aqui o 2H2SO4. Então, no final das contas, eu percebo aqui no meu problema inicial que eu tenho 2 mols de enxofre para produzir 2 mols de H2SO4, simplesmente. E praticamente, então, a proporção que a gente tem aqui é 1 para 1. Então, agora eu passo a ter, que é a estequiometria clássica. Eu quero saber quanto de H2SO4 eu vou produzir a partir de 64 kg de enxofre. Então, eu vejo a proporção que é 2 mol para 2 mol. 2 mol de enxofre para 2 mols de H2SO4. Você topa aqui, ó, 2 mol de enxofre para 2 mol de H2SO4 é a mesma coisa que 1 mol de enxofre para 1 mol de H2SO4. Então, essa é a proporção, certinho? Como eu tenho informação sobre massa, eu vou passar esse 1 mol de enxofre para massa. Então, vou usar isso daqui, ó. 1 mol de enxofre, 32 gramas de enxofre. Ó, é a massa molar. E 1 mol de H2SO4, a massa molar do H2SO4, vamos fazer de cabeça aqui, ó. 4 vezes 16, 64. 64 mais 32, 96, com mais 2, 98 gramas. Muito bem, de H2SO4. Mas o problema está me indicando aqui, ó, 64 kg de enxofre. 64 kg de enxofre vão produzir quanto de massa de H2SO4? Aí você vai falar, eu tenho que transformar quilograma para grama. Não, porque este grama aqui do enxofre corta com esse grama aqui do H2SO4 na conta final. Então, nossa resposta já pode sair em quilograma, que vai ser 32 vezes massa do H2SO4 igual a 64 vezes 98. Então, a massa do H2SO4 vai ser 64 vezes 98 dividido por 32. Corta 64 com 32. 2 vezes 98 vai dar exatamente 6 aqui. 2 vezes 18 com 196 quilogramas aí de H2SO4 sendo produzidos aí no sistema. Certo? Então é assim que a gente procede, né, com reação consecutiva.
né? Nós executamos, é muito importante você multiplicar quando necessário a reação, eliminar os intermediários, os compostos intermediários, somar tudo e fazer o problema com a global, a estequiometria usual. Certinho? Então, é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Na nossa próxima aula agora é a nossa reação que vai envolver excesso de reagente. Grande abraço!